Olá! Uma das atividades que eu sou mais procurada para ajudar as organizações é justamente melhorar o fluxo de informação. Muitas vezes as empresas têm dificuldades que não conseguem perceber e a comunicação é um dos desafios não só empresariais, mas também pessoais da nossa vida. E por isso eu vou fazer alguns vídeos numa série justamente para te ajudar na tua comunicação pessoal e comunicação profissional. Então fica comigo até o final, já deixa teu like aqui embaixo e vamos começar a nos comunicar com mais eficácia, efetividade e resultados. Uma das primeiras atividades nas empresas é poder perceber qual é o problema da informação. E normalmente como ela chega para as pessoas e como ela é passada para as pessoas. O como talvez seja mais importante do que a informação em si em muitos momentos. E por isso a gente tem que fazer uma divisão do que é para o grupo todo e do que é para um pequeno grupo. Quando a gente precisa fazer isso, a primeira coisa é ter um canal que seria como se fosse um mural virtual, para que vocês coloquem recados que sejam comuns a toda a equipe, que não se perca esse mural com comentários, com coisas que não são interessantes, porque a informação ela tem que estar lá, colocada enquanto comunicado pela empresa, mas se houverem comentários abaixo, isso já vai se perder, as pessoas já não vão saber o que é, o que não é. Algumas pessoas têm necessidade de botar o seu joinha para mostrar respeito ou daqui a pouco até para mostrar que viu. E isso acaba deixando a informação lá atrás. Então, dividir a informação geral e os comunicados gerais dentro do teu sistema de trabalho é bem importante. E para outros comentários, é necessário que se tenha uma rede para que as pessoas possam ter trocas, para que elas possam sim colocar algo que elas acharem interessante, para que elas possam sim mandar um WhatsApp para o grupo todo, para que elas possam sim comentar e botar o joinha, como elas quiserem. E isso dividido faz bastante diferença. Pensa nisso. As confusões com as mensagens que são repassadas e, enfim, recebidas, ela normalmente está em não ter uma coerência, em elas virem de uma forma que não faz sentido. As pessoas precisam entender para quê, por quê, como e quem vai fazer aquilo. É como se fosse uma historinha que tem começo, meio e fim na mesma mensagem, de uma forma muito sucinta, sintética, mas que as pessoas precisam enxergar esses elementos. Não adianta vocês dizerem faça. Vocês precisam introduzir com um contexto para que a pessoa entenda por que ela precisa fazer. E normalmente uma dica bem importante é que vamos lembrar que as pessoas precisam entender o que elas ganham com isso. Ah, mas elas já ganham o seu salário, mas elas não precisariam saber um porquê. Na realidade, se tu não disser um porquê, não vai ter um como. Se tu não explicar e colocar contexto, algumas pessoas podem ficar confusas. Se tu não disser o que elas ganham com isso, tu pode não potencializar o teu resultado com o ganho que ela vai ter para aquela atividade, aquela ação. E pode também acontecer dela não ir para a ação porque não compreendeu o sentido daquilo. Quando você coloca uma mensagem com um contexto, com uma introdução, explicando como é que a coisa vai ser, vai ficar muito mais fácil para as pessoas terem a atividade como algo bem importante para elas também. E é essa a grande questão. Quanto as pessoas ganham com aquela situação ou aquele objetivo? Quanto elas podem daqui a pouco crescer fazendo aquela atividade? E aí você também está trabalhando em marketing dentro da sua empresa, olha que legal! Pegando o gancho da dica anterior, que vocês devem ter ficado, mas e como é que eu vou ficar dando contexto numa mensagem? Como é que eu vou fazer isso? Vocês podem colocar a mensagem como um lembrete e vocês podem melhorar a comunicação tendo reuniões periódicas com o seu setor. Para alinhar a comunicação, para fazer um tirar dúvidas, para explicar porquê das ações ou porque foi modificado o foco das atividades e até mesmo, e aí vem outra dica junto com essa, para que vocês possam rever o fluxo de trabalho. Todos os trabalhos talvez já sejam feitos da mesma forma há muito tempo, mas isso não quer dizer que essa é a melhor forma, a forma efetiva ou a forma que poderia ter um melhor resultado lá no final.
Muitas vezes a gente não simplifica os processos porque sempre fez daquela forma. E essa simplificação é o ganho que está em si mesmo. Quando a gente aprende que pode fazer de outro jeito, pode usar uma outra tecnologia ou que pode até usar a tecnologia a nosso favor, a gente também diminui o tempo da tarefa. Quando a gente fala em tempo, a gente sempre está falando em uma questão de conseguir ter um rendimento melhor de toda a equipe. E isso faz toda a diferença no ganho total da empresa. Então, quando você revê o fluxo de trabalho, revê os processos e consegue ouvir a opinião dos seus colaboradores, porque ninguém melhor do que eles sabe sobre o que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. Se eles disserem que estão fazendo daquela forma, porque aprenderam daquela forma, você pode perguntar: e você tem alguma ideia de como isso poderia ser melhor? Você tem alguma coisa que poderia daqui a pouco ajudar no contexto do seu trabalho? E daqui a pouco uma coisa simples, como colocar o app no celular ou conseguir um programa que faça aquela planilha automaticamente ou automatizar planilhas que já existem ou ter tudo centralizado num programa que não precise mais usar diversas planilhas. Enfim, todo esse fluxo de trabalho sempre pode ser melhorado. E se você não rastrear ele, não ajudar a sua equipe a ver isso e ouvir a sua equipe, muitas vezes você tem perda de tempo, perda de qualidade, porque não se comunicou e porque não ouviu. E isso é bem importante. Utilize algumas formas de descentralizar as informações. As informações elas podem ser quebradas, elas podem ser mandadas em etapas, mas você não pode centralizar em você todas as informações. Os colaboradores precisam saber para onde a empresa está indo, o que ela pensa sobre eles, o que ela gostaria sobre eles, e aí vem também a última dica: estabeleça uma cultura de feedback. Quando você centraliza a informação e não diz para onde estamos indo, a pessoa não pode ir junto porque ela não sabe disso. Então, daqui a pouco ela vai por 100, 200 reais para outra organização, mesmo você tendo um plano para ela, porque você nunca dividiu isso com ela. Então, estabeleça uma cultura de feedback em que você mostre para o colaborador aonde ele pode chegar, como ele pode chegar, o que ele pode melhorar. As pessoas são muito carentes desse tipo de informação. Faça com que na sua organização seja diferente, a comunicação seja melhor e os resultados potencializados com uma equipe de alta performance. Ótima semana! Coloque em prática todas as dicas, tenho certeza que você vai conseguir ter muito mais resultados se você colocar em prática. Não adianta ver vídeos sem colocar em prática. E te espero semana que vem com mais dicas sobre comunicação, tanto na empresa como para o seu pessoal. Até semana que vem, um abraço!